depois que fez 3-0, 4-0, ele estava disputando um título. Esse 6-0 era o título que o Flamengo estava procurando. O governo e o PDF divergem sobre a reforma eleitoral. Depois que se faz o quinto gol, aí começou o sofrimento. Na Amazônia, 400 homens dão o primeiro passo à procura de gás e petróleo para a Petrobras. Acabou. A gente está pensando naquela faixinha lá. Ô, faixinha danada, agora tu nunca mais vai aparecer aí. Zico, em 1981, o país esperava pela democracia e o Brasil procurava gás e petróleo na Amazônia. E o Zico procurava o que naquele Botafogo e Flamengo de 1981? O que você esperava daquela partida? A gente espera sempre uma vitória, mas a gente esperava um dia de, ao entrar pelo túnel, olhar para a torcida do Botafogo e ver aquela faixa lá dos 6, a gente queria um dia acabar com aquilo, né? Para que quando a gente entrasse em campo nunca mais tivesse aquele número 6 lá, bem em frente ao nosso túnel. Isso era o nosso desejo. Passou raspando 2 vezes. Uma de um sábado à noite que nós ganhamos de 4-0 e fomos vaiados, porque a torcida queria 6, e a outra, nós estávamos numa final, num período importante de Libertadores, nós fizemos 3-0 no primeiro tempo, aí o segundo tempo o time segurou, porque tinha jogo 2 dias depois, então também fomos campeões e saímos vaiados porque o pessoal queria dar de 6. Então cada jogo com o Botafogo era uma pressão incrível para a gente retribuir. Aos 19 anos, você quase participou daquele 6-0 que o Botafogo aplicou no Flamengo em 1972. Da onde você assistiu aquela partida? Obrigado, Zagallo, não ter me tirado, não ter me escalado. Eu só soube que não estava relacionado na hora que ele chamou todo mundo de preleção. Aí nem no banco ia ficar, ele colocou o Humberto Redes. E aí eu fui com o time pro estádio e assisti o primeiro tempo na arquibancada, lá na torcida do Flamengo mesmo. Fui para a arquibancada, fiquei lá em cima do alto. Ele meteu o terceiro gol, eu tchau, vou para casa, fui embora. E aí, quando cheguei em Quintino, que é aquela época, o ônibus bem longe, já estava 6. Aí foi complicado. Flamengo e Botafogo era a maior rivalidade do futebol carioca naquela época? No meu caso específico, sim. Porque eu sofri bastante com o Botafogo na minha época de torcedor. E tinha ódio do Botafogo, dizendo assim, por causa do Manga. Porque o Manga vinha com aquela história de que jogo com o Flamengo já tinha, ele falava claramente, já gastei o bicho e tal. Então quando eu jogava contra o Botafogo, eu tinha uma gana, porque a primeira pessoa que eu pensava era no Manga. Eu falava, vou retribuir aquilo tudo que você falou, que eu sofri muito como torcedor contra o Botafogo. Então eu não tinha pena do Botafogo, não. Eu lembrava do Manga, estava dentro do campo, lembrava dele. Se tivesse que fazer mais um, eu fazia mais um, mais 2, mais 3, não dava tudo por causa do Manguinha. Vamos ver, conferir este grande clássico do futebol brasileiro. Flamengo e Botafogo no Maracanã, para você acompanhar pela Rede Globo de televisão. Aí a primeira movimentação do Flamengo. Em buscar jogo, Nunes. Mendonça fica à distância. Ainda Nunes. Tita, lá pela esquerda. Júnior de novo, Tita. Insistindo com o Júnior contra Perivaldo. Toque para Tita, o Bandeira está marcando o primeiro impedimento do jogo. No primeiro turno, um empate. No segundo, vitória do Botafogo. Qual era o clima do estádio naquele dia 8 de novembro? O clima, principalmente, eu vou até puxar um pouquinho antes do jogo, né? Porque durante a semana houve o famoso caso das camareiras, em que o falecido Rocha delatou para o Paulinho de Almeida que o Gerson e o Edson, né, estavam fazendo algumas artimanhas com as camareiras no nosso hotel. Só que eles estavam fazendo isso desde janeiro, e esse jogo foi no segundo semestre. E
Então, e aí com essa delação no caso, houve um problema sério por parte do grupo, os jogadores ficaram chateados com Rocha por ele ter sido o X9 do caso, né? E com o próprio Paulinho de Almeida que afastou esses jogadores. Portanto, antes do jogo, inclusive, o clima era muito ruim. A imprensa mesmo só comentava sobre esse jogo das Camareiras, o problema das Camareiras, não perguntava qual que tática o Botafogo ia usar, não perguntava nada disso. Sabia que estava cheio de turbulência, porque aconteceram problemas lá com os jogadores do Botafogo, e isso deu manchete e tal, aí a gente sabia que do outro lado a coisa estava meio complicada para eles, então era saber aproveitar aquele momento. Aí o Perivaldo já foi embora na posição de ponteiro direito, deixou o Edson Carpegiani, que é o 7 no meio campo. Mendonça, devolução, Perivaldo, Mirandinha protege bem a bola pela direita, aí insistiu, abusou e perdeu. Adílio e Tita. Aos 3 minutos, o Botafogo ataca perigosamente com o Perivaldo pela direita. E logo depois, na sequência, com o Ziza pela esquerda. O jogo começa bom. Jorge Luiz, Ziza, na dele na ponta esquerda. Cruzamento, tentativa de Mirandinha. Na matada de Mirandinha, domina Júnior, gira a sua frente e sai na boa. Zico. Era um time perigoso. Era um time perigoso, era um time bom, o time do Botafogo era um time bom, um time bem armado, um time que a gente sabia que todo cuidado era pouco. Agora, tínhamos que, para poder fazer alguma coisa, fazer prevalecer a nossa qualidade técnica, que isso era a nossa força. A gente não podia entrar no jogo do adversário, de correria, de marcação, porque isso a gente sofria, né? Nosso time tinha sempre que jogar compacto, era um time que saía no toque, era um time que saía muito bem pelas laterais, e era não se afobar e aproveitar o momento certo para poder criar as nossas jogadas. A movimentação do Flamengo sempre foi um problema para qualquer equipe que enfrentasse, né? E justamente esse foi o problema, né? Porque a gente no vestiário a gente falava, poxa, a saída de bola do Flamengo é sempre no Andrade, então vamos marcar o Andrade que aí não tem saída de bola. Era por engano, porque aí o Andrade avançava, quem recuava era o Lico, quem recuava era o Tita, aparecia o Zico, aparecia o Adílio, enfim, não tinha quem marcar. Contra o Botafogo, chamava a atenção a troca de posições no Flamengo. Lico e Tita se revezavam pelos lados do campo, os laterais avançavam pelo campo todo, o Adílio jogava pela esquerda e você ainda tinha fôlego para ajudar a defesa. Aos 7 minutos, numa jogada do Lico pela direita, Nunes faz o primeiro gol da partida. A entrada do Lico significou alguma coisa nesse momento? A entrada do Lico ajudou para que o time começasse a jogar dessa maneira? Ajudou muito por causa dessa movimentação, por causa primeiro da qualidade dele com a bola, da técnica, da posse de bola. Então eu lembro que esse primeiro gol, a bola passou por quase todo mundo, veio de pé em pé, então essa era uma característica. Isso é uma das coisas que vinha do Coutinho, tá fechado, tá com a bola do lado direito, se der para terminar a jogada por ali, tudo bem, se não der, volta no meio, começa pelo outro lado. É quando as jogadas de overlap saem mais, quer dizer, você começa a bola pelo um lado, vira o jogo, aí faz o 2 contra 1 do outro lado. Então essas eram duas situações que o Coutinho usava muito, e isso o Carpegiani também passou a adotar. Flamengo se armando com o Leandro no meio campo. Aí o Lico. Sai bem do Jorge Luiz. Ótimo toque para Adílio. Bom cruzamento. A chance de Nunes. Gol! Nunes! Aos 7 minutos do primeiro tempo. Numa ótima jogada pela direita do Flamengo. Cruzamento preciso de Adílio. Antes da defesa, chegou Nunes para conferir. Não deu chance a Paulo Sérgio. 1 para o Flamengo, 0 para o Botafogo. Nunes aos 7 minutos. Primeiro tempo de jogo.